Gostaria de saudar a igreja, o ministério, com a maravilhosa paz do Senhor e desejar para os irmãos o melhor ano da sua vida em 2025. Quem crer nisso, diga glória a Deus. Quero agradecer ao pastor da igreja pela indicação de trazer uma reflexão bíblica nesta tarde. Eu vou ficar dentro do tempo determinado, 40 minutos, que a gente tem o problema do rodízio aí, né? A gente entende perfeitamente isso. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, diga comigo, a noite da traição. Quem é que já foi traído aqui? Quem é que já experimentou o que é uma traição? A noite da traição. Pastor Emanuel trouxe uma mensagem extraordinária. Eu sou da igreja dele, sou membro aqui da sede, mas eu moro em São José dos Campos, estou debaixo da autoridade do pastor Emanuel. E eu quero dizer aos irmãos que estão orando pela igreja em São José dos Campos, a igreja de maior crescimento hoje do Vale do Paraíba é a Assembleia de Deus do Belém. O ano que vem o nosso pastor patriarca vai inaugurar o templo para 2.500 pessoas. Então ele falou alguma coisa aqui, irmãos, né? Daquilo que ele vive, porque tem um obreiro que ensina, que quer pregar o que não vive. Você deve pregar o que você vive, deve ensinar o que você vive. 1 Coríntios é um assunto que a gente fala todo ano. Eu vou falar sobre a Santa Ceia do Senhor, algumas reflexões, e vamos ler então a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos a partir do versículo 23 ao 28. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas, e o apóstolo Paulo, ele é o único que fala sobre a noite da traição. Ele detalha o que aconteceu naquelas horas fatídicas, antes que Jesus Cristo se tornasse o mártir do Calvário. E ele diz que foi uma revelação que ele recebeu do Senhor, porque o que eu recebi do Senhor vos revelei. É uma revelação. O assunto da Santa Ceia, irmãos, é questão de revelação. A gente celebra a Santa Ceia periodicamente, porque Jesus disse: a Santa Ceia é uma ordenança, fazer isto, fazer. Ele disse, eu acho, eu penso, não, ele disse, fazer isto, ele ordenou. Então, irmãos, Paulo, ele está dizendo sobre a noite da traição. O que aconteceu na noite da traição? É muito importante nós compreendermos o que a palavra de Deus nos revela. Traição é uma tragédia, traição é falsidade, traição é abuso, traição é engano, traição é deslealdade, traição é hipocrisia, é desrespeito, é humilhação, traição é fingimento, traição é crueldade. O Senhor Jesus sabia tudo sobre a noite da traição, porque Jesus, como o pastor pregou hoje aqui, ensinou aqui o pastor Emanuel, Jesus era plenamente filho de Deus, mas se tornou plenamente filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Então Jesus sabia tudo o que ocorreria. Jesus sabia no julgamento que ele sofreria. Jesus conhecia perfeitamente que ele seria esbofeteado, ele seria cuspido, ele seria ferido. Então ele conhecia tudo sobre aquela noite. Ele sabia quem era o traidor. Ele declarou que havia um diabo entre os apóstolos. Entre vocês tem um diabo. Ele sabia quem era o diabo. E quem escolheu o traidor? Judas. Foi Jesus que escolheu. Foi Jesus que separou.
Foi Jesus que comissionou. Preste atenção, irmão. É muito importante você compreender como o Espírito opera. Muitas das vezes você vai escolher alguém, você vai investir alguém, e essa pessoa vai se levantar contra você. Então Jesus sabia tudo. Quando Judas chegou para Jesus e disse: porventura será que sou eu? Jesus disse: tu dizes. Jesus era plenamente filho de Deus, conhecia tudo. Jesus era plenamente filho do homem, se fez homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E é muito importante, Jesus sabia do beijo da traição que haveria, Jesus sabia do abraço da traição, do esquema da traição que Judas fez com as principais autoridades religiosas, sociais e políticas na nação de Israel. Jesus chegou a confirmar: tu o dizes. Ele sabia de tudo. E sabendo, Jesus não fugiu, porque Jesus não era covarde. Jesus podia ter pedido: pessoal, segurança militar para mim, tem uma suspeita aí que vão me prender, eu sou inocente, eu não pratiquei crime nenhum. Mas Jesus, irmãos, ele não fugiu. Jesus não teve medo. Jesus não denunciou as autoridades pedindo proteção da justiça. Simplesmente ele se entregou. Simplesmente ele se entregou em obediência ao propósito de Deus, ao propósito divino. Aquela noite, o céu seria envolvido naquela noite. Aquela noite seria inesquecível. Aquela noite jamais ela deixaria de ser mencionada. O céu estava envolvido, os anjos, os arcanjos, os habitantes do céu. O que vai acontecer agora? O inferno também estava de prontidão. O que vai acontecer? O mundo inteiro, a humanidade inteira. Era, irmãos, diz a palavra do Senhor, que poucas horas antes ele sabia: eu vou ser preso, eu vou receber um beijo, não um beijo de amor, não um beijo de amizade, mas um beijo de traição, um beijo nocivo, um beijo sarcástico. Ele seria julgado, ele seria preso, ele seria morto, açoitado e assassinado. Agora preste atenção: a noite da traição, Jesus não se preparou. Ele sabia que era o traidor, ele sabia que o traidor havia maquinado tudo. Ele podia se armar. Ele podia: vou me armar contra esse traidor, eu vou fazer uma declaração forte aqui para os meus 12 apóstolos. Ele só se reuniu com os 12 apóstolos. Foi a última ceia que ele tomou, né? Então, justamente, ele podia, né, resistir. Ele podia, irmão, porque ele estava sendo traído, atacado, apanhado, né? O sistema estava contra ele. O sistema religioso, o sistema social, todo o governo das trevas estavam contra o Senhor Jesus Cristo. Mas Isaías profetizou: como ovelha muda, ele foi levado perante os seus canibais, perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Quando ele estava na cruz, disseram: se tu és o filho de Deus, desce daí. Descer daí? Desce daí. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós não estaríamos aqui, não haveria esta igreja, você não teria ministério. Glória a Deus que ele não desceu da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Os tosqueadores viriam. Jesus era a ovelha, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como é que ele reagiu? Como é que ele reagiu naquela noite da traição? Ele fez uma convocação. Ele convidou os 12 apóstolos para cear com ele. Seria a sua última ceia na terra. Ele disse: eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês. Desejo profundo de Jesus. Jesus era 100% homem também. Mas ele disse: eu vou cear na casa do meu pai, no reino de Deus. Então o que ele fez? Ele mudou completamente a noite da traição. Não seria uma noite de sangue, não seria uma noite de vingança, mas seria uma noite que ele iria transformar o quê? O ódio em amor. Ele iria transformar a separação em união. Ele ia transformar a morte em vida. Ele ia transformar a derrota em vitória. A Santa Ceia do Senhor, irmãos, ela está repleta de significados na palavra de Deus que os crentes e nós como obreiros precisamos passar à igreja. Por exemplo, ela está ligada ao passado, a Santa Ceia, a morte de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados. A Santa Ceia, ela está ligada ao presente, a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou para a nossa salvação. E ela está ligada
ao futuro, né? A bem-aventurada esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Então a Santa Ceia hoje nos prova que Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas a palavra do Senhor declara que outro aspecto, que Ele voltará. Ele não vai voltar agora como cordeiro. Ele veio como cordeiro, Ele voltará como noivo, para buscar a igreja, para buscar a sua noiva. Mas o terceiro aspecto, Jesus virá no final de todas as coisas, como rei e juiz. As duas vindas do Senhor Jesus Cristo nos dias finais. A primeira vinda, Ele vem para o arrebatamento. Jesus vem para buscar a igreja. Ninguém vai ver, Ele vem em segredo. Jesus vem a primeira vez para salvar a igreja. 7 anos depois, Jesus vem publicamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E todo olho o verá. Aí Ele vem para salvar a Israel. A igreja já foi salva. A igreja foi salva no arrebatamento. Agora Ele vai salvar a Israel. Agora Ele vai restaurar o templo. Agora Ele vai abençoar. Ele vai fazer cumprida as promessas do Senhor. A noite da traição, Jesus transformou essa noite. A noite da traição, Ele fez a noite da comunhão. Ele transformou a noite para a noite do pão. Ele transformou para a noite da gratidão. Veja aí como você está, tudo na palavra que eu vou explicar. Ele transformou na noite da doação, na noite da alimentação, na noite da recordação e na noite da anunciação. Louvado e bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Ele disse: eu preciso convocar os meus apóstolos. Eu tenho uma reunião importante. É a última oportunidade. Então Santa Ceia, irmãos, é uma reunião que a igreja promove. Foi Jesus quem ministrou a primeira Santa Ceia. Não foi a igreja, não foi o sistema, não foi a religião, não foram os apóstolos. Ele instituiu a Santa Ceia. Não somente instituiu, mas Ele ministrou a Santa Ceia. É muito importante você compreender isto. Jesus estava fazendo uma coisa que teria duração perpétua. Não seria a ceia somente num dia, mas fazer isto em memória de mim todas as vezes, mais do que uma vez. A Santa Ceia é muito importante na vida da igreja. Então, irmãos, Ele disse: eu preciso ter uma reunião, eu preciso falar com os meus discípulos, com meus apóstolos. Ele teria que retornar ao Pai, mas a obra continuaria. A obra teria que continuar. Então Ele precisava instruir. Então a Santa Ceia é um momento que você, como obreiro da igreja, você vai instruir a igreja. Você vai passar informações, as atividades da igreja durante aquele mês. Está entendendo? Então isso é muito importante. Você saber que a noite da traição, Jesus transformou na noite da reunião, da comunhão. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. A Santa Ceia hoje, o pastor convoca a igreja. A nossa igreja em São José dos Campos, ontem, quando nós estávamos no culto, o pastor Emanuel anunciou: vai ter o quê? Vai ter a Santa Ceia, quando ele vai comunicar à igreja o trabalho, as atividades deste ano de 2025. Foi o que Jesus fez. Santa Ceia é a noite da reunião, da informação, da comunicação. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Santa Ceia é um mandamento. A Santa Ceia não é um ritualismo religioso sem expressão de fé. A Santa Ceia, ela é uma ordenança, é uma instituição. Ele transformou a noite da traição na noite do pão. E diz a Bíblia: e tomando pão, Jesus, ele começou a falar e ao mesmo tempo ilustrando a sua pregação, o seu ensino. Ele tomou o pão. Quando você pensa em pão, você pensa no elemento que vai te nutrir. O pão é um dos alimentos mais conhecidos no mundo inteiro, universal, né? E Jesus, tomando o pão, é o alimento básico, antigo. Ele disse: eu sou o pão vivo, não o pão morto. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão nunca morrerá, mas viverá eternamente. Na Santa Ceia, quando você ministra a Santa Ceia, não é você quem vai dar o pão, é Jesus. Jesus vai alimentar as suas ovelhas. Jesus vai alimentar a igreja. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Jesus, ele distribuiu o pão. Toda vez, irmãos, que nós celebramos a Santa Ceia, você distribui o pão espiritual. O pão que é desceu. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele não tinha crise de identidade, nem existencial. Ele sabia por que ele veio, da onde ele veio, aonde ele estava e para onde ele ia. Ele sabia o que ele significava, sabia quem ele era.
Então é muito importante. Ele transformou em segundo lugar a noite da traição na noite da gratidão. E diz Paulo, e tendo dado graças. Jesus não pede nada, Jesus, ele agradece. Você tem que ensinar na igreja que os crentes têm que vir para a Santa Ceia, não é para pedir nada não, irmão, é para dar graças. E tendo dado graça, gratidão. Gratidão é coisa muito importante. A gente pede uma coisa 1000 vezes, depois se recebe, a gente fala, obrigado 2 vezes, acabou. Não, você pediu 1000 vezes, então agradeça 1000 vezes, e tendo dado graças. Jesus disse, eu quero ensinar a vocês que é dando que se recebe. Olha que coisa extraordinária, né? E será, irmãos, que nós temos motivo para agradecer? Por você estar aqui, você tem que agradecer a Deus. Você tem que cair de cara no chão, Senhor, eu te dou graças. Jesus disse, a primeira coisa na ceia é a gratidão. Nós temos que ter um espírito agradecido ao Senhor, né? Agradecer pela vida, pela família, pela saúde, pelo trabalho, pela salvação, pelo ministério que você tem, pela oportunidade que você está aqui. Você comeu de graça tudo hoje, não pagou nada, tem que agradecer. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Davi, irmãos, no Salmo 103, ele diz assim, minha alma, não te esqueça, não esquece de nenhum dos benefícios do Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Então, irmãos, Santa Ceia não é para pedir nada, Santa Ceia é para dar graças, para agradecer. Mas Jesus disse que a Santa Ceia, que seria a noite da traição, ele disse, eu vou fazer a noite da doação. Tomai, e deu-lhes, diz a Bíblia, né? Tomai e comei. Ceia não é para pedir, ceia é para doar-se. A igreja, irmãos, ela tem a missão de compartilhar. A igreja tem que oferecer. O mundo engana, o mundo perturba, mas a igreja que clama pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, a igreja que recebeu o pão da vida, ela doa. Jesus disse, tomai, eu estou dando para você. Quando você vem na igreja, é para se doar. Paulo, ele escreveu nas suas 13 cartas sobre as igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia aprenderam a doar, a ser agradecidas. Eram igrejas pobres, diz a Bíblia, igrejas que sofriam, estavam em perseguição. Igrejas da Macedônia, as igrejas da elite em Jerusalém, na Judéia, estavam passando tragédias climáticas, havia uma fome, diz a Bíblia, os apóstolos estavam sendo perseguidos, os crentes na cadeia. E aí o que aconteceu? As igrejas pobres, entre aspas, da Macedônia se deram. Paulo disse, eles se doaram, primeiramente se doaram a Deus. Quando você vê na Santa Ceia, irmão, é para você se doar a Deus. Eles se deram a Deus, Paulo diz. Segundo a doação dos macedônios, eles se deram ao ministério da igreja. Eles se deram à liderança, está escrito na Bíblia. Se deram a nós, se deram em reverência, se deram em submissão. Se deram às igrejas na Judéia, as igrejas ricas que estavam pobres. Se deram aos pobres, se deram aos vulneráveis. Então Jesus disse, tomai, eu estou dando. Então, a noite da doação. A outra noite maravilhosa que ele transformou, a noite da traição na noite da doação, não, irmãos? É que você tem que pensar. Toda Santa Ceia, nós temos 12 Santa Ceias. Ontem foi feita a Santa Ceia aqui. Sábado será a nossa Santa Ceia em São José dos Campos. E muitas igrejas, tem um dia, né? Porque a Santa Ceia ela é periódica. Fazer isto. Todas as vezes, é mais do que uma vez. Não é uma Santa Ceia só por ano. E então, irmãos, você tem que pensar, o que eu vou doar? O que eu vou trazer na Santa Ceia? Qual vai ser a minha doação? Qual vai ser? Quando você doa alguma coisa, irmão, o ambiente muda. Muda ou não muda? Jesus foi convidado por um fariseu. Os fariseus eram os piores inimigos de Jesus. Um dia eu vou pregar sobre a sanha dos fariseus. Terrível, eles estavam em cima de Jesus. E o fariseu convidou Jesus para mostrar para todo mundo, olha, eu sou famoso. Jesus veio na minha casa, vem comer comigo, né? E o fariseu estava todo orgulhoso, mas teve uma mulher ali. Uma mulher que a Bíblia nem fala o nome dela. Ela mudou o ambiente. Quando ela quebrou o vaso de alabastro. Quando ela quebrou, e diz a Bíblia que ela veio e ela chorou nos pés de Jesus. Ela molhou os cabelos de Jesus com as suas lágrimas, e depois com os seus próprios cabelos, ela enxugou Jesus, mudou o ambiente. Quando você doa, você muda o ambiente. Se na tua igreja o pessoal está brigando, está reclamando, está murmurando, crente que vem murmurar comigo, eu digo, irmão, Jesus falou assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando alguém vem contar murmuração para você, diga as palavras de Jesus, deixa que os mortos enterrem seus mortos.
Quem murmura está morto. Então, irmãos, preste atenção. Doação. Agora ele transformou a noite da traição na noite da alimentação. Ele disse: tomai, eu estou dando para vocês, e comei. Por quê? Porque a comida que eu vou estar dando para vocês é uma comida que vai alimentar vocês biologicamente, psicologicamente, espiritualmente, em todos os sentidos. Quando você vem à Santa Ceia, quando você reúne a igreja, o rebanho, é a noite da alimentação. Jesus disse: daqui a pouco eu vou ser preso, daqui a pouco eu vou ser esbofeteado, daqui a pouco eu vou ser cravejado, daqui a pouco eu vou ser humilhado, mas antes eu quero trazer o alimento para vocês. Quantas das vezes você, como pastor da igreja, como obreiro, sofre situações durante o dia, a igreja não sabe, mas você ministra a Santa Ceia e o pão do céu desce, e a presença maravilhosa de Jesus desce, e a igreja é alimentada. Pastor, que mensagem que o Senhor trouxe hoje? Só você sabe, só Deus sabe o que estava dentro de mim, só Deus sabe o que eu sofri hoje, as calúnias, a perseguição, as lutas. Então Jesus disse: tomai e comei. Nunca falte a Santa Ceia, irmão. Se você faltar a Santa Ceia, você vai morrer de fome espiritual. Se você faltar a Santa Ceia, tu vai morrer de fome espiritual. É na Santa Ceia que a igreja recebe o alimento. Traga a família inteira para a igreja. Não troca a Santa Ceia para ir para a praia, não troca a Santa Ceia pelo futebol, não troca a Santa Ceia pelo programa de televisão. Venha para a Santa Ceia, porque o alimento está pronto. Jesus disse: tomai e comei. A noite da traição vocês não vão morrer de fome, porque eu vou alimentar. A noite da alimentação. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Eu vou repetir: o crente que falta a ceia morre de fome espiritual. Na Santa Ceia ele recebe nutrição para o mês inteiro. Você, como é que você cresce? Você cresce se alimentando, né? E se alimentando, você cresce, começa a crescer biologicamente, mas você se fortalece, você floresce, você frutifica e você amadurece. Veja aqui as etapas. Quando você recebe o alimento, e eu tenho 3 filhos, meu filho é missionário nas Ilhas Caimã, o Steven Roger, minha filha Evelyn em Melbourne, e a outra, minha filha Jennifer, é missionária em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Eu acompanhei o crescimento deles. Crescimento como? Alimentando. Você acompanha o crescimento dos seus filhos. Então, crescendo, comendo, você começa a crescer. A comida te traz força, fortalece o teu corpo. A vida do corpo é o sangue, mas o sangue, para ele ser configurado no seu corpo, é o alimento que faz o sangue. Tem que comer. Então você tem o sangue. Se tirar o sangue da pessoa, a pessoa morre, não é verdade? Então, crescendo, você fortalece. Você começa a florescer, começa a dar frutos, né? Depois que você começa a dar fruto, você começa a florescer. Você floresce flores, adornos do Espírito na sua vida, e você começa a frutificar, e você começa a amadurecer. Mas Jesus disse: a noite da traição, eu vou fazer a noite da recordação. Jesus disse: todas as vezes que comerdes este pão, o pão que eu estou dando não é o pão do mundo, não é o pão imundo do diabo, não é o pão dos demônios, não é o pão dos mentirosos, o pão da vida. Toda vez que você comer este pão e beber deste cálice, então disse: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. A noite da traição, Jesus disse, vai ser a noite da recordação, inesquecível. Vocês nunca mais vão esquecer essa nossa reunião, essa Santa Ceia. Diferente, Jesus disse: esta é a Santa Ceia da nova aliança. O Cordeiro Pascual lá no Egito morreu, é a velha aliança. Eu estou começando uma nova aliança. A nova aliança, o novo pacto, né? A noite da recordação é em memória de mim. Nós não podemos jamais esquecer, irmãos, que nós estamos aqui porque Jesus veio, porque Jesus se entregou, porque Jesus suportou o sofrimento, suportou o escárnio, diz a Bíblia Sagrada. Ele, né, suportou todo a afronta do diabo, o ataque dos demônios, o ataque do sistema. E agora temos que lembrar, né, do nosso Salvador. Eu, quando estive em Israel, eu estava ali, eu fui no Monte Calvário. Quando eu cheguei no Monte Calvário, irmãos, eu fiquei quase 1 hora parado ali. Quase 1 hora parado. Eu digo: foi aqui que ele morreu.
Foi aqui que ele deu a vida, foi aqui que ele deu sangue inocente. O diabo exigiu o sangue de todo mundo que morria. O sangue de Jesus não pôde exigir. Por quê? Porque era sangue sem pecado, era sangue inocente, era sangue do Cordeiro Imaculado. Fiquei quase uma hora contemplando ali. Eu senti quando o poder do Espírito desceu sobre mim. Fazer isto em memória de mim. Você tem que conscientizar o crente. Santa Ceia não é um ritual banal. Tem muita Santa Ceia, irmão, que tem que ter pipoca, tem que ter luz, tem que ter show de isso, não sei o quê. Não faça isso. Santa Ceia é uma reunião. Eu vou dizer para os irmãos o meu pensamento. Vou fazer 80 anos este ano. Sou filho de profeta, meu pai pastor e sou profeta em 80 anos. Para mim, no meu conceito, a maior reunião da igreja é a reunião da Santa Ceia. É a reunião da Santa Ceia. Quando o próprio Jesus vai ministrar, você tem que conscientizar os crentes e obrigar os crentes, traga todo mundo. Meu filho não quer vir para a Santa Ceia, toma o celular dele, aí ele vem correndo. Toma o celular, você vai ficar sem celular uma semana, aí ele vem correndo. Está entendendo, irmão? Porque nós vamos recordar, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou para a nossa salvação, e Ele é a nossa esperança futura. Ele voltará para nos buscar. Então não podemos esquecer, né? Não é verdade? É muito importante você compreender isto. Agora, outra coisa que Jesus transformou, disse: a noite da traição eu vou transformar na noite da anunciação. Então ele diz aqui, né? Ele disse: fazeis, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, o cálice da bênção. Presta atenção, irmão. Não é o cálice do porre, não é o cálice da embriaguez, não é o cálice da bagunça, é o cálice da bênção. Paulo fala, quando o crente toma o cálice da bênção, a vida dele é abençoada, o seu ministério é abençoado. Quando a igreja, o cálice da bênção, Paulo explica, né? Não o cálice dos demônios. Então, que todas as vezes que beberdes, né? Ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão, pão da vida, não pão do panetone. O panetone, o Tony era um padeiro italiano. A pessoa dizia: vai na padaria do Tony e compra lá o pão. Aí se tornou panetone, pão do Tony. Não é o pão do Tony, é o pão do céu, é o pão vivo, é o pão que dá vida, é o pão que revigora, é o pão que alimenta, é o pão que fortalece. Todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor. Santa Ceia é proclamação da morte de Jesus. Santa Ceia é proclamar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Isto é muito importante, irmão. Quando a igreja vem na Santa Ceia, a igreja está dizendo: Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus é o único caminho. Anunciais a morte dele foi perfeita, a morte dele foi completa, a morte dele foi única. Não é necessário ninguém morrer mais, nenhum anjo vai morrer, nenhum arcanjo, nenhum religioso, nenhum milionário, ninguém vai morrer, porque Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados. Então você tem que anunciar esta morte que trouxe vida, esta morte que é a vida da igreja. Anunciais a morte do Senhor, a anunciação. Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu estava em São José dos Campos, estava com a minha esposa numa igreja, aí vi uma senhora, e aquela senhora virou para mim e disse assim: pastor Joá, minha mãe tem um sonho com você. Ela já está velhinha, mas ela tem um sonho. Eu digo: um sonho comigo? O que é? Ela quer te conhecer, porque você é o pai espiritual dela. Eu digo: como é que é? O senhor vai estar no culto amanhã aqui na igreja? Eu disse: vou estar, eu e minha esposa. Eu posso trazer a minha mãe para conhecer você? Eu digo: claro, irmã. No outro dia chegou o marido, umas 20 pessoas, e aquela irmã velhinha. Quando ela me viu, ela deu aquele sorriso que o crente sei, quando ele sorri, ele traz o esplendor da glória. Jesus destruiu o diabo, o anticristo, o falso profeta e 200 milhões de soldados com o esplendor da sua vinda. O esplendor da vinda, a luz do corpo de Jesus, a glória de Jesus destruiu, irmão, todo o sistema de segurança do anticristo. Aquela irmã deu aquele sorriso e falou para minha esposa: a senhora dá licença? Minha esposa disse: que eu quero dar um abraço no meu pai, eu posso? Claro. Ela pulou no meu pescoço, irmão, e começou a chorar e disse: eu morava em São Bento do Sapucaí, cidadezinha perto de Campo do Jordão. Um dia eu estava procurando no rádio, mexendo no rádio, encontrei o seu programa. Eu preguei 25 anos no rádio, 25 anos, programa diário, milhares de pessoas se converteram. Um dia encontrei o seu programa. Um mês depois eu caí de joelho na frente do rádio
e aceitei Jesus como meu Salvador. Não tinha igreja na nossa cidade, não tinha pastor, não tinha crente, não tinha nada. 6 meses depois, todo dia eu ouvi o programa, né? 6 meses depois nasceu no meu coração um desejo de anunciar, de falar aquilo que eu estava ouvindo. Eu digo: Senhor, mas não tem igreja aqui, eu não sou batizada, não tem pastor, como é que eu vou fazer? Ela foi orar e o Espírito Santo falou com ela: tudo que você ouviu o pastor João Caetano falar no rádio, fala para o vizinho, conta para o vizinho. E ela começou. Eu pregava, irmão, uma mensagem de 1 hora, né, em 7 minutos cada dia, de segunda a sexta-feira. Olha, o pastor falou de perdão do pecado, e amanhã ela começou, pegou o vizinho da direita e foi. Sabe o que aconteceu com essa mulher, irmão? Ganhou o bairro inteiro para Jesus. Uma mulher sozinha, uma mulher sem pastor, uma mulher sem igreja, uma mulher, irmão, Jesus disse: anunciai a morte do Senhor, anunciai a morte. Ela ganhou o bairro inteiro. Por que Jesus foi a Samaria? Só por causa de uma pessoa. De quem? A mulher samaritana. Jesus falou para ela, e quando ela começou, ela falou assim: Senhor, o poço é fundo e tu não tem o que tirar. Jesus disse: poço fundo para mim? Não tem poço fundo para Jesus, irmão. Aonde o mais baixo que você cai, a graça te levanta, a graça te restaura, a graça te revigora. Essa mulher sozinha anunciou a morte do Senhor. Precisamos falar de Deus e declarar para os irmãos o seguinte: eu estive, cadê o Paulo? Paulo missionário da Índia, já foi embora o Paulo? Eu estive na Índia, eu fiz trabalho, fui missionário na Índia. Na Índia hoje tem mais de 600 mil chabolas, que são favelas, que não tem ninguém crente, não tem ninguém, nunca ouviu falar de Jesus. Mais da metade da população do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Temos que anunciar a morte do Senhor, a morte do Senhor até que venha. Precisamos evangelizar. A igreja, semana passada eu estava nos Estados Unidos com o pastor Joel, que é o superintendente das missões fora do Brasil. Estive com ele lá, foi uma bênção tremenda, e ele está espalhando pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro está pregando o evangelho, mandando homens e mulheres como missionários. Então a noite da traição, Jesus disse, vai ser a noite da anunciação. Toda vez que a igreja vem e se reúne na Santa Ceia, a igreja é o baluarte que está dizendo: Jesus é o Salvador, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. A noite da anunciação. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. E eu já estou terminando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele disse: a noite da traição eu vou transformar na noite da manifestação. A noite da manifestação, ele declara, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Diga: até que venha. A noite da traição será a noite da manifestação. De quem? Do Cordeiro que vai aparecer, do Cordeiro que vai voltar agora como noivo para buscar a igreja, a sua noiva. A noite da manifestação, a noite que Jesus vai voltar. E eu pergunto, irmãos, Jesus vai voltar, irmãos? Jesus vai voltar ou não vai voltar? Ele disse: olhai para a figueira e olhai para as outras árvores. Qualquer dia eu vou pregar sobre as outras árvores aqui. Não vou pregar da figueira, porque Israel não é a figueira, Israel é a vinha, Israel é a oliveira, Israel é a videira. É muito importante, né, que você compreenda o seguinte: Jesus vai voltar. Quem foi que disse que ele vai voltar, irmãos? Quem foi que disse que Jesus vai voltar? Hein? Ele mesmo, só ele, irmão, só ele, escute aqui. Só ele, escute aqui, né? O pastor Emanuel pregou que ali Jesus foi provado a divindade de Jesus. Até o batismo, Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nada. Foi no batismo, quando João Batista levantou Jesus, aconteceram 3 coisas. Diga: o céu abriu, a voz falou e o Espírito desceu. O céu abre, a voz fala e o Espírito desce. Este é o meu filho. Irmãos, quem foi que falou que Jesus vai voltar? Os profetas falaram. Todos os profetas falaram que ele vai voltar. Não somente os profetas, mas a palavra do Senhor declara que os reis falaram que ele vai voltar. Os reis judaicos falaram que ele vai voltar. Os sacerdotes falaram que ele vai voltar. Os levitas falaram, os escribas falaram. Presta atenção, irmão. Olha quanta gente, quando o pastor Zé Wellington viaja, aí o obreiro de pastor vai voltar, pastor vai voltar. O presbítero fala, as irmãs falam: é impossível que o pastor não volte.
A Bíblia diz que os evangelistas falaram. Mateus falou que ele vai voltar, Marcos falou que ele vai voltar, Lucas falou que ele vai voltar, João falou que ele vai voltar. Os apóstolos falaram também. Os apóstolos falaram, Paulo falou que ele vai voltar, Pedro falou, João, Judas, Tiago, todos falaram. Mas não foram só os profetas, sacerdotes, reis e apóstolos, não. A Bíblia declara que os anjos falaram que ele vai voltar. Anjo mente, irmão? Anjo não mente, demônio não mente. A Bíblia diz que no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali, né, juntamente com o pessoal da Galileia, porque Jesus nasceu na Judeia, mas ele foi criado na Galileia, do outro lado do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, né? Jesus, ele pertencia a coisa de Cafarnaum, a sinagoga de Cafarnaum. E os galileus estavam sempre com Jesus. Depois do grande milagre de Gadara, aonde Jesus estava, estavam os galileus. De repente, no Monte das Oliveiras, a nuvem da glória de Deus se manifesta, e Jesus começa a ser ascendido aos céus. E os galileus olham, Jesus está subindo, Jesus está indo. Aí os anjos chegaram. Anjo pode tomar forma humana? Anjo pode tomar. Demônio pode tomar forma humana? Não. Não tem nenhum caso na Bíblia que um demônio toma forma humana. Ele finge, né? Quando Saul chegou lá e perguntou à feiticeira, macumbeira, qual é o vulto que você viu? Ah, parece a figura de Samuel. Era uma feiticeira que estava falando, só fala mentira, só fala coisa errada. E Saul acreditou, porque estava em pecado. O demônio não pode tomar a forma humana. Os anjos podem, se Deus permitir. E os anjos apareceram e disseram, varões galileus, este Jesus, porque vai aparecer muito Jesus aí, né, irmão? Jesus de tudo quanto é tipo. Este Jesus, assim como ele está indo, ele voltará para vós. O testemunho dos anjos. Mas o maior de todos os testemunhos, irmãos, é a declaração, né, do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim. Jesus então vai voltar. Toda vez que você toma a Santa Ceia, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. A Bíblia declara que o judeu descia de Jerusalém, cidade alta, para Jericó, cidade das palmeiras, cidade baixa. No meio do caminho o judeu foi apanhado pelos salteadores. Os salteadores, irmãos, arrebentaram com o judeu, tomaram tudo o que ele tinha, e diz a Bíblia que deixaram ele em estado de coma, quase morto. E a Bíblia declara, Jesus estava contando para um fariseu, inimigo dele. Jesus estava contando para ele esta parábola do bom samaritano. Aí então desceu quem? Desceu o sacerdote. O sacerdote desceu, olhou lá da nação dele, o paisano da nação dele, não tem nada a ver, passou de largo. Desceu o levita, que era um oficial religioso, passou de largo. Aí desceu o samaritano. O samaritano vinha no cavalo dele. O samaritano tinha azeite, samaritano, ele tinha vinho. Quando ele viu o judeu, ele não quis saber se havia separação, porque os judeus odiavam os gentios. Gentios eram como pagãos, gentios, né? A mulher samaritana disse, como tu sendo judeu? Primeiro ela conhece Jesus como homem, os homens se aproximavam dela. Depois conhece como judeu, o judeu faminto, o judeu cansado, o judeu com sede. Jesus estava cansado, com fome e faminto, né? E aí então, como tu sendo judeu? Os samaritanos não podiam entrar no templo de Jerusalém, só os judeus. Eles tiveram que criar no Monte Gerizim o templo para eles. E ali então disse a palavra do Senhor que o judeu não quis, o samaritano não quis saber. Era uma vida que ele estava. Eu quero dizer para você aqui que a igreja do Belém, esta igreja que você é membro, que você é obreiro, tem chegado em lugares, irmãos, aonde as pessoas estão quase mortas, mas a igreja chegou, o bom samaritano chegou. Aqui tem gente, irmão, que não morreu porque o pastor chegou junto. Os obreiros sabem o que eu estou falando. O samaritano chegou, irmãos, o judeu estava quase morto, não tinha morto. O que ele fez? Pulou do cavalo, tirou o vinho, deu para ele, revigorou a força. Tirou o azeite, passou nas feridas e disse, agora eu vou te levar para casa de repouso. Vou te levar
o lugar de descanso. Você vai no meu cavalo e eu vou a pé andando. Isso aqui, irmãos, são lições da Santa Ceia. Na Santa Ceia, Deus vai utilizar os recursos que Ele tem te dado para você levantar pessoas que estão no caminho da vida, gente que está morrendo. Eu poderia contar coisas para você no trabalho de missões que eu fiz na África, que eu fiz na Índia, que vai doer o teu coração, vai te dar uma crise de identidade. E aí o samaritano levou para a estrebaria, para a casa de repouso, chamou o hospedeiro e disse, ficou com ele uma noite, diz a Bíblia. Nós temos que investir o tempo da nossa vida, não no futebol, não na escola de samba, mas nas almas do enriquecer o reino de Deus. Isto é a obra da cruz, isto é o prosseguimento, a continuidade da Santa Ceia do Senhor Jesus. E passou uma noite com ele, depois chamou o dono da casa e disse, olha, eu vou te pagar. Eu vou pagar para você cuidar dele, eu vou fazer uma viagem. Se esse dinheiro não for suficiente, quando eu voltar, quando o samaritano falou quando eu voltar, o judeu que não estava morto, ele disse, ele vai voltar. O meu Salvador vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Quando eu voltar eu te pagarei. Louvado e bendito seja o santo, bendito e poderoso nome do Senhor. E aí então, irmãos, a palavra do Senhor declara, a Bíblia declara 1754 vezes, não estou exagerando, pesquisa que eu já fiz há muitos anos, a Bíblia declara 1754 vezes a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Os sinais aí estão, sinais na natureza, sinais religiosos, sinais na economia. Eu poderia falar do sinal da oliveira, da videira que é Israel. Só vou dar um exemplo para os irmãos para a gente terminar. Por exemplo, esse ataque que houve em Gaza. A faixa de Gaza, irmão, era o antigo deserto do Negev. O deserto do Negev era um deserto de pedras. Tinha pedras e não tinha água, não tinha nada, nem areia tinha. O que os judeus fizeram? Os judeus trouxeram areia, cobriram todo o deserto do Negev. Quando cobriram o deserto do Negev, a água brotou. A água brotou e os judeus começaram então a cultivar. Começaram a plantar árvores terapêuticas medicinais, plantar flores, plantar frutas. Você sabe qual é a maior fonte de renda, de ingresso em Israel? Não é o turismo. O turismo é número 2, é a rosa de Saron. É a rosa dos judeus, que é a melhor rosa de melhor qualidade do mundo inteiro. Pode consultar na internet. Então os judeus plantaram plantas terapêuticas, né, medicinais, frutas, flores. E aí chegaram os árabes. Os árabes chegaram e precisavam de um território palestino. O que os judeus fizeram? Deram um antigo deserto Negev, que se tornou-se a faixa de Gaza, para os hebreus, para os árabes que eles chegavam. Os árabes começaram a morar e criaram ali o Estado palestino. Aí vieram outros árabes, os árabes terroristas, os árabes assassinos. O que eles fizeram? Mataram os próprios irmãos, mataram os árabes que ali estavam e destruíram toda a lavoura, todas as flores, destruíram toda aquela coisa que os judeus fizeram e fizeram campos de guerra. Por isso que Jesus disse, olhai para a figueira. Nós temos que olhar para Israel. Jesus está às portas, irmãos. Olhai para as outras nações. Semana passada o governo brasileiro fechou 37 acordos com a China. A China é o dragão vermelho do capítulo 12 do Apocalipse. São as outras árvores. Olhar para a Rússia, olhar para a Turquia, olhar para essas nações. Você tem que olhar. São os sinais que estão dizendo, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E agora, para terminar, a noite da traição, Jesus disse, vai ser a noite da investigação. Paulo disse, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Toda vez que você vem na Santa Ceia, você tem que dar um mergulho interior. Você tem que fazer uma investigação. Como é que foi este mês da minha vida? Será que eu pisei na bola? Será que eu falei uma palavra imprópria para minha mulher, para o meu marido? Será que eu ajoelhei? E Paulo disse, examine-se pois o homem. Antes de você tomar o pão, antes de você tomar o vinho, faça uma investigação. Mas Paulo é muito sábio. Paulo diz assim, né? Investigue, examine-se. Você tem que ter um exame interior. Não é examinar fulano. Isaías, irmão, os primeiros 5 capítulos de Isaías falava, ai da Síria, ai de Edom, ai de Jerusalém, ai disso. No capítulo 6, quando ele dá uma examinada interior, uma visão introspectiva, ele diz, ai de mim. É muito você falar, ai dessa irmã, ai desse irmão, ai desse pastor, ai dessa igreja. Quando ele deu uma olhada dentro dele,
Ele disse: ai de mim. Investigue, examine-se, pois, o homem, a noite da investigação, uma reflexão, um mergulho interior. E Paulo disse: você faz a investigação, você examina a si mesmo, mas Paulo disse: depois que você examinar, vai embora. Não, coma do pão e beba deste cálice. Eu soube de um pastor que ele falou: irmão, vou fazer a Santa Ceia aqui, aqueles irmãos que tiveram algum probleminha, não participa. 70% da igreja levantou, inclusive o foi embora, ele ficou sozinho na igreja. Paulo diz: examina, faça a investigação, mas coma do pão e beba do cálice. Irmãos, não é você, o crente deixar de tomar Santa Ceia não é vitória, é derrota. Então é muito importante que eu e você possamos compreender que é a noite da investigação, né? A ceia do Senhor, irmãos, ela é uma profecia. Ela profetiza a nossa presença no reino de Deus. Jesus disse: desejei muito, tive um desejo profundo de comer essa Páscoa convosco, esta ceia, mas eu comerei quando estiver no céu. Ali no céu nós vamos cear com o Senhor, vamos ser abençoados. Então, irmãos, quando alguém te trair, transforme a noite da traição em noite de doação. Transforme a noite da traição em noite de comunhão. Transforme a noite da traição da noite da gratidão. Que coisa extraordinária e maravilhosa. Eu poderia contar tantos milagres aqui que eu tenho visto. 55 anos de ministro ordenado, 60 anos pregando o evangelho em mais de 100 países do mundo. Eu tenho visto Deus fazer milagre da Santa Ceia em Belém do Pará. Belém do Pará, igreja de 3.500 pessoas. Quando de repente uma irmã tem uma visão, quando os diáconos serviam a Santa Ceia, aquela irmã viu quando gotinhas de sangue caíam na cabeça dos crentes, e os crentes eram purificados pelo poder do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes. Canta o hino da ceia, irmão. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Alvo mais que a neve. Solte a sua voz. Sei neste sangue mais alvo que a neve serei. Amém, irmão? Valeu? Valeu, irmão? Ensina o significado da Santa Ceia na sua igreja. Você vai ver o que vai acontecer. Vai mudar tudo para a glória de Deus.